A palavra ao senador astronauta Marcos Pontes, Vossa Excelência, que é outro também educador, é outro profissional dedicado também ao ensino, apesar de o ensino ter voado muito no espaço, a longa distância, na EA, Estação Espacial Internacional. Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Meu amigo, de tanto tempo, eu venho aqui hoje, final de ano, para fazer alguns comentários a respeito do ano como um todo. Eu lembro quando nós conversávamos antes sobre a atuação parlamentar, no momento que eu era ministro, no Executivo, estava em outro poder, e eu vim, logicamente, com várias expectativas, esperanças, demandas para cá, sempre no sentido da educação, como o senador Flávio Arnes falou agora brilhantemente, nossa comissão de educação, a mais importante aqui do Senado. Então, nesse sentido da educação, da ciência, tecnologia, inovações, comunicações, toda a aplicação disso em um empreendedorismo, melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Então, vim com um foco bastante específico aqui, com muitas esperanças e expectativas. Muitas foram atendidas e algumas a gente fica frustrado aqui. Eu vou fazer alguns comentários sobre algumas das nossas passagens aqui durante o ano, que enquanto o senador Flávio Arnes estava falando, eu comecei a escrever aqui e resolvi falar sobre isso. Então, como que eu vi algumas das coisas que se passaram? Esse foi um ano bastante intenso, nosso gabinete, que eu tenho que prestar minha homenagem ao meu gabinete, o trabalho deles, já junto comigo, nós conseguimos apresentar mais de 200 propostas legislativas, que eu acho que é um resultado bastante intenso, foi imaginar, um número grande de relatorias também, resultados interessantes, dentre elas, aí, por exemplo, a frente para o ensino profissionalizante e tecnológico, que está decolando, aí, uma coisa extremamente importante para o país, também a PEC da ciência, que prevê o aumento do nosso investimento no país, setor público, setor privado, terceiro setor, dos atuais 1,14% do PIB, que é muito baixo para as necessidades para o país, aumentar no prazo de 10 anos para pelo menos 2,5% do PIB, que nos coloca ali próximos do valor médio de investimento dos países da OCDE, que é em torno de 2,71% do PIB. Então, uma PEC que eu espero, a PEC 31, que ela circule com rapidez, tramite aqui com rapidez dentro do Senado. Algumas coisas interessantes também, como agora, ainda terminando na Comissão de Inteligência Artificial, o relatório desse projeto tão importante também para o desenvolvimento do país, em que tenho certeza que vai funcionar bem, não só para a proteção dos indivíduos, dos brasileiros com relação à ética, discriminação e tudo que pode trazer como risco da inteligência artificial, mas também na parte positiva da inteligência artificial, que tem que ser muito enfatizado em como produzir empregos, como produzir mais desenvolvimento econômico e social do país através das ferramentas que ela traz. Outro ponto importante que eu tive o prazer aqui de relatar aqui no Senado, depois de ter assinado como ministro no dia 3 de março de 2022, eu assinei a participação do Brasil na Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, o CERN, o maior acelerador de partículas do planeta, e tive o prazer de relatar aqui também no Senado, na Comissão de Relações Exteriores. Então foi aprovado e já foi sancionado, inclusive o Brasil é membro do CERN, o que é muito importante para a nossa pesquisa, para o desenvolvimento da indústria no Brasil também. Outro ponto importante que hoje nós tivemos o relatório apresentado é a Comissão de Hidrogênio Verde, outro desenvolvimento muito importante para o país na área de energias renováveis. Eu tive o prazer aqui de participar. Acontecem coisas tristes aqui também, como a gente assistiu ao longo do ano, as ocorrências nas escolas, como foi citado pelo senador Flávio Arnes, dos ataques nas escolas. Isso tem que parar no nosso país. As escolas têm que ser ambientes seguros, tanto para os alunos, para os funcionários, para os professores, para que os pais possam enviar seus filhos para as escolas com tranquilidade. E nós fizemos
parte da nossa parte aqui, né, com o nosso projeto de lei do senador Wellington, eu fui o relator e também eu também apresentei um para aumentar as penas, né, de qualquer crime dentro ou nas proximidades das escolas. Eu espero que também tramite com rapidez, porque é importante proteger as nossas escolas. Nós tivemos a participação na CPI dos Yanomamis, né, o senador Chico Rodrigues e eu fizemos parte, o senador era o presidente da comissão, tivemos a oportunidade de olhar de perto e analisar cada um dos fatos relativos a isso e chegamos à conclusão desse histórico problema no país que precisa ser sanado e, sem dúvida nenhuma, a comissão deve ter ajudado e muito para achar soluções para esse caso importante. CPI das ONGs, né, das ONGs da Amazônia também, excelente presidência do Plínio Valério, né, trouxe vários fatos importantes para que nós tomemos cuidado no Brasil e para que isso também seja sanado, um território extremamente importante para o país e para o mundo, assim como na Câmara, não participei, logicamente, foi na Câmara da CPI do MST, que também mostrou fatos inusitados e importantes para o país conhecer a respeito do que acontece nos bastidores de tudo isso e coisas que precisam também ser sanadas no nosso país. Saneamento básico, o marco do saneamento básico, nós tivemos aqui todas as discussões, ele já tinha sido aprovado com investimento de mais de 70 bilhões do setor privado e, de repente, o governo, né, uma tentativa de mudar, né, o jogo com decretos, lógico que não funcionou, foi uma briga muito grande nossa aqui para proteger esses investimentos e proteger, né, o saneamento que afeta tanta gente no nosso país, são mais de 100 milhões de pessoas que precisam do saneamento. Isso só vai ser conseguido no país através da participação do setor privado. Então, por isso que foi toda essa nossa briga com isso. Depois, o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal foi aprovado, alguns comentários sobre isso, que ele não colocou as travas que deveriam ser colocadas para conter, como havia o teto de gastos, para conter, né, os gastos, para que nós tivéssemos maior responsabilidade fiscal do governo. E esse é um problema que nós estamos vendo, acabou de ser falado aqui também, se eu não me engano foi pelo Cleitinho ou pelo Girão, com relação aos gastos, já superam previsão nesse ano, mais de 170 bilhões de reais, 170 bilhões de reais de déficit. Então, isso é algo que precisa e nos preocupa muito, para que a gente não tome o mesmo caminho que outros países, como a Argentina, no passado, tomaram. Espero que recupere agora com um presidente economista ali na frente da Argentina. E isso preocupa bastante também com relação à reforma tributária, que agora está lá na Câmara, e, sem dúvida nenhuma, ela passou por aqui. Eu fui um voto contrário, não porque eu não queira uma reforma tributária, porque o Brasil precisa de uma reforma tributária, mas não uma reforma que aumente a complexidade, que aumente o valor dos tributos, que já são muito altos no Brasil, e que centralize o poder. A gente precisa de uma reforma que descentralize, mais Brasil, menos Brasília, que reduza os impostos e que faça descomplicar esse nosso sistema tributário. Aí sim. Agora, não é o que eu vi aqui. Então, eu espero que na Câmara isso seja corrigido para que o Brasil tenha uma melhor performance de competitividade internacional. Ainda sobre a economia, nós estamos agora para amanhã para analisar o veto, né, de uma forma muito equivocada que o presidente Lula fez o veto no PL do Efraim com relação à desoneração da folha. O governo tem feito o cálculo de uma maneira incorreta, certamente na economia, vendo um lado só da equação, só pensando em custos, mas não pensando no investimento, porque no momento que você dá mais tranquilidade para as empresas investirem, que você desonera, né, a folha de pagamento, as empresas podem contratar mais, pessoas empregadas, elas gastam mais no comércio, elas têm uma qualidade de vida melhor e com isso você movimenta mais a economia, você produz mais notas fiscais e sem dúvida nenhuma isso vai refletir em uma maior arrecadação, mas de uma forma sólida. No momento em que você corta isso aí, o resultado é o pior. Se você pensa em arrecadar, aumentando o tributo ou cortando desse tipo de investimento, na verdade, você vai ter um resultado negativo. Tem que olhar os dois lados da equação. Um outro ponto importante que nós
Ontem nós discutimos bastante aqui, o senador Flávio Arnes falou sobre isso também, a questão do projeto de lei que inclui as bets, vamos chamados bets, e o jogo, sem dúvida nenhuma, eu sou contra jogo, né? Vou colocar aqui logo de cara, né? Contra o jogo, pela possibilidade de vício e o gasto das pessoas, de gastar o pequeno recurso que já tem, né? Eu já vi casos acontecendo como isso e é triste de se ver. Então, nós conseguimos ontem uma vitória aqui com a nossa batalha, foi uma vitória muito importante, né, de proteger a população com relação a esses riscos também. Marco temporal, como foi falado pelo senador Chico Rodrigues, que conhece muito bem o problema ali no estado que precisa ter mais espaço para desenvolvimento, o marco foi aprovado aqui. E o fato de ter sido vetado, que também vai ser derrubado, porque isso é um prejuízo enorme para o Brasil, produz uma insegurança jurídica que afeta a produção do país, num ponto mais importante que a nossa agricultura, num ponto extremamente sensível do país. E isso precisa ser derrubado, esse veto. Nós precisamos ter o marco temporal aprovado da maneira como foi aprovado aqui por essas duas casas, né, no Congresso. Descriminalização de drogas, outro ponto extremamente importante que discutimos muito aqui, eu falei muito sobre isso, o Girão falou muito sobre isso, porque não faz sentido a gente liberar drogas num país para posse, que seja lá qual a quantidade de drogas, que isso certamente vai aumentar, obviamente, o número de drogados e se não existe pena prevista, você liberar, você certamente vai trazer mais pessoas drogadas, mais problemas para famílias, para a sociedade como um todo, e elas vão ter que comprar de alguém, e elas vão alimentar o crime organizado. Então, esse é um ponto que nós batalhamos muito, isso resultou em um projeto, em uma proposta de emenda constitucional, pelo próprio presidente Rodrigo Pacheco, que se sensibilizou pela importância do tema para as famílias do Brasil, e eu tenho certeza que isso vai ter um resultado muito positivo, né, não existe quantidade permitida. Droga é sempre droga, como o nome diz. A CPMI, do 8 de janeiro, né, começou com tanta vontade de se achar, né, o resultado real, de se descobrir o que aconteceu e trazer dados, fatos, independente doa quem doer, né? Lógico que a depredação de prédios é sempre errada, como aconteceu agora na Alesp, lá em São Paulo, na nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas lá eles não foram considerados como terroristas, aqui foram. Então, o processo legal para esse grupo também foi muito discutido, e ainda é muito discutível, né, o que vai ser feito sobre isso para compensar aqueles que estavam lá e que foram presos. Lógico que teve alguns que foram presos da forma correta e muitos outros não correta. E isso tudo tem que ser verificado, compensado, porque a gente não pode ter no nosso país a injustiça, né, tomando conta do país. Isso traz insegurança para cada um dos nossos brasileiros. E a gente não pode permitir isso. O Senado tem essa responsabilidade, né, de proteger os cidadãos que nos elegeram. Nós estamos aqui por causa disso, por causa dos cidadãos. Aí vem a questão como a gente está falando aqui sobre isso, discriminação de drogas, o marco temporal. 8 de janeiro vem o caso, vamos chamar assim, STF, né, que tanto tem sido discutido, das atribuições de cada um dos poderes e como que o STF tem trabalhado um tanto fora. Eu tenho um apreço muito grande por uma Suprema Corte que seja independente, que trabalhe dentro do que é previsto na Constituição, que faça valer os direitos constitucionais das pessoas e trabalhe estritamente dentro desses fatores. E isso traz segurança para a população. Mas, como nós vimos acontecer aqui por várias vezes, e aqui foram alguns casos, né, no caso de discriminação de drogas, no marco temporal, da CPMI, nós vemos aí uma atuação que, no mínimo, a gente pode falar como discutível. E isso tem que ser analisado. E isso precisa cessar. A gente precisa ter um país onde nós possamos confiar no equilíbrio entre os três poderes, e faz parte das atribuições desse Senado, né,
cuidar para que isso aconteça. É o que as pessoas esperam da gente aqui. Hoje nós temos, provavelmente, daqui a pouco, né, a eleição, ou vamos dizer assim, a votação para aprovação de outros membros do STF, como o Flávio Dino. Eu, particularmente, não tenho nada contra ele. Eu sempre tive uma boa relação com ele. Mas, para mim, o fato dele ser político, isso tira as qualificações necessárias para isso. Certamente ele tem conhecimento técnico, agora a parte de ser político, para mim, é uma desqualifica para esse cargo. Se eu, ou Vossa Excelência, fôssemos indicados, se fosse da carreira, fôssemos indicados para o STF, eu não aceitaria, porque a ideologia política e o trabalho da política não é compatível com o que se espera de um ministro do STF. Então, por isso, né, que todo mundo sabe do meu voto negativo. Vem também a citar a PEC número 8. A PEC 8, né, que, embora tenha sido colocado muitas vezes como se fosse uma revanche, ou fosse alguma coisa contra Senado, contra o STF, não, é uma forma de trazer equilíbrio novamente, ou começar a trazer equilíbrio entre os poderes. O que precisa ser feito, não se pode ter uma hipertrofia de um poder com relação aos outros poderes. E, sem dúvida nenhuma, isso vai ser importante para cada uma das pessoas. Eu sei que muita gente está assistindo através das redes do Senado e tem essa esperança de que o Senado tome a atitude correta, né, e que faça valer o que está previsto na Constituição. Para essas pessoas, o que eu digo é o seguinte, né, que nós estamos aqui lutando, é um grupo de senadores que luta, né, em se manter o que está previsto na nossa Constituição, o que está previsto numa democracia, onde o poder é do povo e o povo nos elege aqui para fazer com que esse poder seja exercido. A maioria, portanto, 2026 é um ano extremamente importante na renovação do Senado. E, então, para cada uma dessas pessoas, eu digo que não percam as esperanças, né? Continuem a acreditar no Brasil. A gente quer um país que tenha democracia, tenha liberdade. A gente vê gradualmente a liberdade sendo tolhida, né? Tanto de opinião, de imprensa, de religião e etc. E isso tem que ser mantido. Liberdade é difícil de conquistar e é fácil de perder, portanto, a gente vai ter que trabalhar todos no país em defesa dessa liberdade, em defesa da democracia, e todos nós queremos harmonia, todos nós queremos paz, obviamente. Paz é a nossa última, vamos dizer assim, a nossa principal, né, batalha, que a gente tenha a paz e a harmonia do nosso país. Então, a gente vai negociar, vamos conversar, discutir, negociar pela paz, mas nunca a gente vai se render pela paz. A maneira mais rápida de se obter paz em qualquer conflito ou qualquer situação de discórdia é você ceder e concordar com tudo. Isso não vai acontecer. Então, a gente não vai deixar com que o nosso país perca a sua democracia, perca a sua liberdade, simplesmente porque vai haver acômodo, vamos dizer assim, com relação a lutar pela paz. Então, vamos lutar por isso, sem dúvida nenhuma, pela liberdade, pela democracia, e que o nosso país tenha um ano de 2024, né, cada vez melhor, e que para cada uma das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né, não percam a esperança no Brasil. Acreditem no Brasil e a gente vai vencer. Obrigado. Quero aqui agradecer a participação do senador astronauta Marcos Pontes pela sua prestação de contas num balanço das atividades do Congresso, principalmente do Senado Federal, neste ano de 2023. Vossa Excelência, que é um senador de primeiro mandato, mas com uma dedicação gigantesca, com uma equipe de assessoria brilhante, que pelos números que você falou aqui, eu conheço poucos que têm apresentado tantos projetos no primeiro ano de mandato, mais de 200 projetos apresentados, o que demonstra também a qualificação da sua equipe e principalmente a sua vontade indomável de trabalhar e produzir aqui no Senado da República pelo Brasil. Vossa Excelência que teve uma votação esmagadora no estado de São Paulo, mais de 11 milhões
de eleitores, de votos, portanto, né, eu sempre que conversamos pessoalmente, falamos de velhos tempos, novos dias, né, e casualmente nos encontramos aqui no Senado, o astronauta Marcos Pontes, eu que tive a oportunidade de acompanhar parte do treinamento dele lá em Houston, na NASA, tive também a oportunidade, como deputado federal à época, de ir para o lançamento para a Estação Espacial Internacional em Baikonur, no Cazaquistão, naquela sala de vidro onde os astronautas ficavam aguardando o momento de se dirigirem para a cápsula, né? Nós, a esposa do Marcos, a Fátima, os 2 filhos, né? A Carol e o Fábio, numa expectativa enorme ali do outro lado do vidro, e o Marcos de uma forma extremamente tranquila, sereno, sorridente, chegou a ser comparado até pela imprensa nacional e internacional como Yuri Gagarin, né, pelo sorriso, pela disponibilidade que tinha com a imprensa, com as pessoas, enfim. Então, Marcos, senador Marcos, astronauta Marcos Pontes, é muito importante a gente ver aqui hoje e comentamos de vez em quando nos encontramos aqui nas comissões, exatamente olhando pelo retrovisor do tempo, né? Essa sua história na dedicação à área científica, à ciência, à tecnologia, e tem se debruçado aqui sobre esses temas que são importantes para o país, né? E na função que ocupou também de ministro da Ciência e Tecnologia e no início de comunicações, tem se dedicado bastante, e é importante quando nós vemos a prestação de contas de cada um de nós aqui. O ano passa, o ano voa, mas as atividades elas são intensas, tanto aqui quanto nos nossos estados de origem, quanto no país, no exterior. Nós que temos relações também muito fortes com a área internacional, né? Eu quero dizer que a tua prestação de contas aqui nessa tarde, né, foi muito importante, porque acho que milhares, quem sabe milhões de telespectadores estão acompanhando e veem exatamente esse rosário de realizações aqui no Congresso, no Brasil e, obviamente, Vossa Excelência prestando contas, o que serve para fortalecer, né, o conceito, o juízo de valor que tem a importância política e estratégica que tem o Senado da República. Portanto, parabéns, Vossa Excelência, pela manifestação.